O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filho de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. E a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando o dia de Natal, o dia em que a luz brilhou sobre as trevas, o dia em que nos nasceu o Salvador, o dia em que de fato nós podemos contemplar a glória que vem de Deus. Jesus é aquele que cumpre todas as promessas que havia sido feita desde o início da criação do mundo. E o fato desta palavra, deste verbo de Deus, habitar no meio de nós, exige de nós a contemplação. O Natal é uma festa tão profunda que, por mais que a gente tente descrever em palavras, é pouco, é muito pouco. Temos cada um de nós que parar e contemplar este grande mistério. Contemplar, na verdade, é perceber a maneira como Deus age com a humanidade, uma maneira única de conduzir a humanidade a Ele, de atrair a humanidade a Ele e de forma muito profunda atrair a humanidade para adorá-lo e para contemplá-lo. Então eu diria que o dia de Natal é um convite à contemplação, é um convite à admiração, é um convite a cada um de nós a olharmos
o menino Jesus e agradecermos a Deus tamanho amor. Ele veio, habitou no meio de nós e tudo isso tem um sentido muito profundo. Deus assume a condição humana, assume a nossa carne. A isso nós chamamos de encarnação, para que a gente entenda como Ele é, quem Ele é. E ao mesmo tempo que a gente perceba que à medida que Ele assume a nossa carne, Ele dá ao humano uma dignidade muito grande. Ao ser um de nós, fica-nos evidente que Deus torna o humano algo extremamente unido e ligado a Deus. Por isso, dia de Natal é o dia também em que a gente para pensar que Deus deseja a dignidade ao humano, que Deus quer santificar o humano, e quanto mais perto dele formos, mais nós seremos sagrados, mais nós seremos cristificados. Aí nós vamos para o Evangelho de João, que é uma obra-prima. Mateus e Lucas, eles vão narrar a anunciação, o nascimento, a ida a Belém, todos esses pontos que nós fomos ouvindo e ainda ouviremos. A visita dos pastores. Na próxima semana temos aí a Sagrada Família, em seguida Maria que olha com docilidade, na Epifania os reis que saem e vão visitá-lo. Agora João, ele tem um propósito, e o propósito dele é fazer com que a gente perceba a origem divina de Cristo. De onde ele veio? Ele veio do Pai, ele veio do céu. No entanto, armou a sua tenda entre nós. Aqui existe um segredo por detrás desse texto que é lindíssimo de nós percebermos. Quando a gente lê o prólogo de São João, nós não temos o verbo adequado para reproduzir o que o Evangelho está dizendo. O Evangelho fala do verbo, da palavra que se encarna. E aqui, na verdade, a tradução coloca que ele habita no meio de nós. Só que o verbo, se fosse traduzido como do grego, seria tabernaculou. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O que quer dizer isso? Passou a morar conosco, passou a assumir a nossa condição, armou a sua tenda de acolhida e de fé. Por isso, inclusive, quando a gente diz que o Verbo de Deus se fez carne e tabernaculou entre nós, nós estamos confirmando que até hoje Ele está no meio de nós, porque o sacrário chama-se tabernáculo exatamente porque ali guarda aquele que desejou vir ao nosso encontro, aquele que desejou alimentar a humanidade. Aí o simbolismo se completa, porque em Belém, na casa do pão, nasce ele na manjedoura, lugar do alimento, como pão da vida, como alimento que mata a nossa fome, tudo para tabernacular no meio de nós, ou seja, para ficar conosco. Por isso, a gente entende que ele veio, ele voltará, mas ele está no meio de nós. E o tabernáculo, o sacrário, é a grande referência para percebermos que o pão vivo descido do céu nos convida a sermos melhores, nos convida a nos santificar. Que esse Natal nos inspire a sempre procurarmos Cristo tabernaculado no meio de nós. Que este Natal faça com que nossas luzes interiores
brilhem mais e possamos nós assumir a Cristo como caminho, verdade e vida. Que esse Natal nos inspire a perceber que a grande proposta de Deus tem base na ternura. Quando olhamos um recém-nascido, dele não sentimos medo, dele não sentimos pavor, dele não imaginamos nada que não seja a ternura, a bondade e a compaixão divinas. Por isso que esse verbo encarnado no meio de nós dê sentido à nossa vida, à nossa história, às nossas lutas e às nossas dificuldades. Um Feliz Natal a todos. Que Deus possa nascer na nossa vida, na nossa família, no nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.